Bem, aqui estou eu novamente. Para todos vocês que não estão atualizados, a parte 1 e a parte 2 estarão linkadas no card no canto superior direito da tela. No momento, estou em um avião indo para Scottsdale, Arizona. Na verdade, eu não saio do estado há 6 anos. Pensei que eventualmente iria, só não esperava que fosse nessas circunstâncias. De qualquer forma, deixe-me voltar um pouco primeiro. Foi isso que aconteceu. Logo depois de me livrar do meu laptop, ouvi minha fechadura sendo mexida. Alguém estava tentando arrombá-la. Olha, eu nunca fui muito bom sob pressão, então você pode imaginar como eu estava me sentindo. Mas a mente humana é uma coisa interessante. Quando você acha que chegou ao fim da linha, sua vontade de viver realmente aumenta. A sacada, eu pensei, minha única saída disso. Sem hesitar, corri e pulei por cima dela. Felizmente, eu estava no segundo andar, então não quebrei as pernas. Agora, veio uma decisão. Correr ou me esconder. Ambas não pareciam muito promissoras. Merda! Eu pensei. Eu estava em pânico. Foi quando avistei a salvação. Um táxi, estacionado do outro lado do estacionamento. Eu corri para ele. Bati na janela, assustando o motorista. Senhor Horvath? Ele perguntou. Bem, não sou eu. Mas eu concordei mesmo assim. Você disse 8h40, não disse? Ele olhou para mim confuso. Eu terminei mais cedo, vamos. Havia muita ansiedade na minha voz, mas eu tentei esconder. A última coisa que eu precisava era que esse cara pensasse que eu era um lunático e fosse embora. Entrei no carro, disse o endereço a ele e saímos de lá. Quando saímos do estacionamento, olhei para trás. Os 2 homens que vi saindo do carro estavam agora na sacada onde eu estava. Eu podia dizer que havia um olhar morto direcionado a mim por trás dos óculos escuros. Apesar de tudo isso, o alívio tomou conta de mim. No entanto, durou pouco. Retransmiti a mensagem que tinha na cabeça. Faça isso antes que essa mensagem seja interceptada. Isso significava que eu ainda estava no relógio. Se eles ainda não sabem para onde eu estou indo, logo saberão. Finalmente, chegamos ao local cerca de 15 minutos depois. Assim que entrei, corri para o vestiário. Tava quase vazio. Continuei repetindo a combinação na minha cabeça. Era a única coisa que eu tinha. Eu realmente não me importava em obter respostas antes, mas parecia que eu não tinha escolha agora. Finalmente, encontrei o armário. Não sei por que esse cara escolheu um lugar tão grande. 12 à esquerda, 27 à direita, 33 à esquerda. Eu o abri. Ali estava um modelo antigo de BlackBerry e um envelope. Abri e encontrei uma passagem de avião, $2.000 em dinheiro e um post-it. Em uma caligrafia horrível, as palavras verificar telefone, senha Snake Tracks estavam rabiscadas nele. Obedeci e liguei o aparelho antigo. Lembro-me de ter ficado um pouco animado. Eu sempre implorava aos meus pais por um desses quando eu era criança. Isso estava muito longe disso. Dei uma olhada rápida no telefone. Estava quase todo em branco. Nenhum aplicativo baixado, nenhuma foto, nada. Havia apenas um contato chamado diretamente de ligue pra mim. Então, liguei. Depois de apenas um toque, uma voz atendeu. Havia uma sensação de hesitação em seu tom. De alguma forma, parecia familiar. Quem é? Bem... Como eu poderia responder a isso? Eu deveria dizer meu nome? Recebi sua mensagem. Foi o que eu respondi. Houve uma breve pausa. E então, sua resposta me pegou desprevenido. Qual é a sua afiliação religiosa? Seu tom agora tinha ficado um pouco mais agressivo. Por que diabos ele estava me perguntando isso? Eu pensei, mas eu não tinha energia suficiente para questioná-lo. Criado protestante, mas agora eu sou agnóstico, eu acho. Foi minha resposta. Ele pareceu dar um rápido suspiro de alívio. Então, ele desligou na minha cara. Puta que pariu, esse cara é louco ou alguma coisa assim? Meus pensamentos foram interrompidos quando eu recebi uma mensagem. Ele me enviou um endereço e um número de quarto. Me encontre. Foi a única coisa que ele digitou. Olhei pra isso por um tempo antes de voltar aos meus sentidos. Eu também sou um puto idiota. Eu deveria ter pegado as coisas e ido embora. Ouvi a porta do vestiário se abrir. Então, passos vindo em minha direção. Correndo, na verdade. Eu surtei, enfiei as coisas nos bolsos e comecei a procurar por uma saída. Novamente, só havia uma opção aqui. Comecei a correr para a entrada da piscina. Enquanto corria, tiros começaram a soar atrás de mim. Eu sabia que eles estavam usando silenciadores,
Mas cara, isso não faz muita diferença quando você está a apenas 12 metros de distância. De repente, senti uma dor aguda no meu ouvido. Vi uma bala penetrar um armário bem na minha frente. Puta merda, não me acertou por pouco. Corri mais rápido do que pensei que seria capaz. Quase escorreguei na maldita piscina quando saí cambaleando. O salva-vidas até gritou atrás de mim, mas eu liguei o foda-se e saí pela saída de emergência. Eu não conseguia parar ali. Eu me apressei fazendo curvas a cada minuto, olhando por cima do ombro o tempo todo. Ainda bem que eu estava no centro da cidade. Eu me misturei facilmente ao mar de pessoas. Em um momento, vi 2 policiais. Eu pensei em contar a eles o que estava acontecendo. Pensei mesmo. Mas o que isso ia adiantar? Eles provavelmente vão procurar aqueles caras, não vão encontrar nada, monitorar minha casa por alguns dias e então cancelar a investigação. Não ia resolver porra nenhuma. Finalmente me escondi em um salão de beleza. Não conseguia mais correr. O barbeiro apenas olhou pra mim como se eu fosse louco. Foda-se, pensei. É melhor me tornar menos reconhecível enquanto estou aqui. Pedi pra ele raspar tudo. Passei o resto do dia fazendo várias compras. Um laptop usado, um novo conjunto de roupas, algumas ataduras e um par de óculos escuros. Pelo menos algo bom saiu disso. O voo deveria sair em algumas horas nesse momento. Chamei um táxi e fui até lá. E é onde eu estou agora. Ainda tenho uma longa viagem pela frente. Vamos ver o que acontece depois. Quando eu saí do aeroporto, eu rapidamente recuei com o calor. Cacete, é novembro. Como alguém consegue viver aqui no verão? Enfim, eu chamei outro táxi e cheguei ao endereço. Era um hotel de férias. Ri pra mim mesmo. Subi até o quarto e bati na porta. 1 bilhão de pensamentos passavam pela minha cabeça. E se isso fosse uma armadilha? Na verdade, eu pensei até em fugir por um segundo, mas percebi que isso não resolveria nada. Depois de cerca de 1 minuto, a porta se abriu. Uma onda de surpresa tomou conta de mim, mas em retrospecto, era exatamente isso que eu deveria estar esperando. Foi o outro cara que veio na minha casa naquela noite, o que não foi estrangulado. Ele não parecia bem, no entanto. Ele tinha um olho roxo e um lábio arrebentado, e parecia bem cansado. Ele me olhou antes de gesticular para que eu entrasse. Ele mancava um pouco enquanto andava. Belo corte de cabelo, ele murmurou suavemente. Ele sentou-se na cama e eu me sentei no sofá em frente a ele. Houve um longo silêncio. O tempo todo ele apenas olhou para o chão. Para ser honesto, eu também não sabia o que dizer, então não disse nada. Ele finalmente falou. Então, é melhor começar a te contar o que está acontecendo. Ele então começou a desabafar. Há cerca de 4 anos, houve um incidente nas catacumbas de Paris. Fiquei arrepiado depois de ouvir isso. 4 adolescentes decidiram que seria uma ótima ideia sair para investigar os túneis. Acho que eles se perderam ou algo assim, porque não estavam lá no final. A polícia praticamente varreu tudo, nenhum sinal deles. Eventualmente, o governo decidiu instalar câmeras infravermelhas por todo lugar, só para ver o que aparecia. Um dia, uma das câmeras captou movimento. Ninguém antecipou o que veria em seguida. Era um inferno manifestado. Uma abominação de membros se contorcendo, de alguma forma grudados, aparecia na tela. Haviam 4 cabeças humanas presas no topo dessa coisa. Você pode adivinhar de quem eram. Eu fiquei sem palavras. Pensei naquele vídeo das catacumbas. Puta merda, ainda bem que eu não fiquei para ver a grande revelação. Ele continuou. Eles decidiram enviar forças de elite para exterminá-lo. Aparentemente ele matou 12 homens antes que eles o derrubassem. Agora, a questão era o que eles fariam com o vídeo. Eles não podiam simplesmente se livrar dele, mas eles também não queriam que alguém o visse. E isso foi na época em que toda aquela coisa do Snowden estava acontecendo. Então, eles não se sentiam confortáveis em usar apenas servidores do governo. E é aqui que o site que você viu entra em cena. Eles pegaram os especialistas técnicos mais experientes que tinham para enterrá-lo em algum lugar profundo na internet. E eu tô falando do mais fundo que eles puderam ir. Ninguém deveria saber sobre isso. Ninguém deveria encontrá-lo e ninguém deveria saber o que procurar. Eu fiquei surpreso com isso. Claro, eu sabia o caminho, mas não tinha a mínima chance de eu estar no mesmo nível dos especialistas do governo. Então, como eu descobri? Ele continuou. E funcionou bem por um tempo. Eles fizeram um pacto com governos do mundo todo. Qualquer coisa que eles considerassem imprópria para conhecimento público, ia para aquele site. Haviam até precauções. Para cada coisa real lá, eles postavam 4 falsas. Para os poucos selecionados que realmente conseguiam encontrá-la. Espera, o quê? Eu não conseguia acreditar nisso. Ele apenas riu. A maioria das coisas que você viu era besteira. A maioria. Os vídeos são mais difíceis de falsificar.
Eu não sabia como me sentir sobre isso. Eu estava um pouco aliviado, eu acho, só um pouco. Ele continuou falando. A lógica por trás disso tudo era que uma vez que as pessoas encontrassem essas coisas, elas iriam olhar mais a fundo. No entanto, como eram fabricadas, nada apareceria e a página seria desconsiderada. Apenas um site de piadas. Pelo menos essa era a ideia. Eu sabia onde ele queria chegar. E as pessoas que começaram a olhar para as coisas reais? Ele suspirou. Olha, ninguém daria a mínima se eles começassem a falar isso para os amigos ou na internet. As pessoas pensariam que eles são loucos. O problema, o real problema, são as malditas pessoas que simplesmente precisam ir e encontrar provas, as que planejam divulgar isso. Essas sim são silenciadas. Eu estava prestes a dizer algo, mas acho que ele percebeu e me cortou. Olha, nem me vem com esse papo moralista. Eles não precisavam fazer isso. Foi escolha deles. Eles estavam cometendo um crime. Você realmente acha que o conhecimento público sobre qualquer uma dessas coisas ajudaria alguém? Não, não ajudaria. Às vezes a ignorância é uma bênção, certo? Pra ser honesto, eu tive que concordar. Mas foi aqui que as coisas realmente foram pro inferno. Ele continuou. Antes, haviam talvez 2 violações por mês. E então disparou para 20, e então 50. Enfim, eles investigaram. Aparentemente, haviam rumores circulando pela Deep Web e Dark Web. Um boato sobre uma página que continha segredos que ninguém deveria ver. Eles decidiram descobrir o quão fácil era para realmente acessar esse lugar apenas lendo fóruns e essas coisas. Os especialistas levaram cerca de 20 minutos para encontrá-lo, apenas resolvendo alguns enigmas estranhos e depois seguindo esses links ocultos que surgiam deles. E então, havia o prompt final. O que você procura? Você viu, não viu? Eu assenti. Aparentemente, há muitas respostas diferentes que poderiam funcionar. De qualquer forma, não fazia sentido. Todo mundo que deveria saber sobre isso foi interrogado. Alguém tinha que estar fazendo isso, certo? Ninguém confessou. Honestamente, todos pareciam genuínos quando disseram que não fizeram isso. Eles sabiam das consequências. Depois de uma investigação brutalmente aprofundada, nada foi resolvido. E então, eles perceberam. Em 2010, eles também finalizaram uma IA experimental. Eu vou poupá-lo dos detalhes, mas ela saiu dos trilhos. Ninguém conseguia controlá-la. Assim que pensaram que poderiam encurralá-la em uma armadilha virtual, ela simplesmente, bum, desapareceu. Não apareceu novamente até agora. Ele fez uma pausa depois disso, como se estivesse esperando que eu conectasse os pontos. Então, você acha que essa IA ressurgiu e agora está direcionando as pessoas para lá? Perguntei, e ele disse que não acha que seja isso. Ele sabe que é. É a única explicação viável. Ele afirmou. Mas por quê? Não sei. Ele respondeu. Eu estava começando a ter um palpite agora, sobre o porquê disso estar acontecendo comigo. Essas pessoas, elas não estão atrás de mim porque eu vi aqueles links, estão? Ele apenas assentiu. É o que eu vi depois. E você acha que a CIA tem algo a ver com isso? Outro aceno. Bem, o que especificamente eu vi? Ele levou um segundo antes de falar. Eu não poderia te contar. Há algumas coisas que nem eu sei. Tudo que eu posso te dizer é que há alguns grupos, algumas pessoas lá fora, além de qualquer governo que estão atrás desse tipo de coisa. Esse conhecimento proibido. E de alguma forma, eles sabem que você viu isso. E eles querem saber o que você sabe. E eles vieram atrás de você também? Eu perguntei. Sim, eles sabem que falamos com você. Uma onda de culpa tomou conta de mim. Caralho, eu fui o responsável indireto pela morte daquele cara. No entanto, essa culpa rapidamente se transformou em frustração. Bem, o que porra eu deveria saber? Eu não sei nem o que eu vi. Uma risada seca saiu dele. Bem, eles não se importam, não é? Eles só pulam em qualquer coisa. E para quem você trabalha? Pro governo? Eu finalmente perguntei. A questão estava na minha mente desde que eu cheguei aqui. Mais ou menos. Foi tudo que ele respondeu. Ele se levantou, pegando um par de chaves do carro. Temos que resolver isso. A gente tem que ir. Ir para onde? Eu perguntei. Vegas. Em qualquer outra situação eu teria ficado em êxtase. Esse definitivamente não era o caso. Saímos e ele me levou até um sedã velho e surrado. Discreto. Ele disse com um sorriso. Eu podia dizer que ele estava apenas tentando aliviar o clima. A viagem foi longa e árdua. Mal falamos. Meu cérebro estava frito a essa altura. Então,
Não me incomodei em fazer mais perguntas, mas me lembrei de uma conversa peculiar que tivemos. Escuta, se alguma coisa acontecer comigo, deve haver um arquivo no BlackBerry chamado Contingência. Tudo o que você precisa saber estará lá. Lembro-me de me sentir nervoso. O que poderia acontecer com você? Eu perguntei. Não sei, só por precaução, eu acho. Não perca esse telefone. Na verdade, eu sabia que havia muitas coisas que poderiam acontecer. Eu só não queria admitir. Ele me acordou quando chegamos em McCarran. Eu estava confuso. Você tem passagens aéreas? Não preciso delas. Ele respondeu enquanto saía do carro. Eu o segui para dentro. O que aconteceu depois foi estranho. Ele simplesmente passou por todo mundo. O check-in, a segurança, todo mundo. Eles nem prestaram atenção nele, nem em mim. Foi quando comecei a me perguntar quem diabos esse cara realmente era. Enquanto passávamos por várias lojas e restaurantes instalados perto das saídas, ele fez uma curva fechada. Eu tropecei para acompanhá-lo. Ele caminhou em direção a uma porta modesta instalada bem entre duas lojas. Ela se abriu e eu o segui. Andamos por vários corredores, virando de vez em quando. Vários homens de terno passaram por nós, mas não pareciam sequer reconhecer nossa presença. Finalmente, chegamos a outra porta. Esta exigia um cartão-chave. Ele tirou um e o escaneou. Não percebi o quão grande esse lugar realmente era até pensar sobre isso depois. Devemos ter passado por pelo menos, uns 15 corredores. De qualquer forma, a porta se abriu para o que parecia ser um longo lance de escadas. Descemos por cerca de 5 minutos antes de chegarmos ao que parecia ser um outro terminal. Agora, não parecia futurista nem nada. Apenas um terminal comum. Com certeza não tem nenhum avião decolando aqui. Eu falei. Ele disse que eu estava certo. Foi quando eu notei os trilhos do trem. Agora, a gente espera. E ele sentou-se num banco. Bem, ótimo. Eu já tinha desistido de tentar juntar as peças na minha cabeça, então nem me incomodei em perguntar que lugar era esse. Vamos ver o que acontece, pensei. Mas, como eu logo descobriria, as coisas não são tão simples hoje em dia. Avistei uma placa de banheiro nos fundos e fui até lá. Enquanto eu lavava as mãos depois de terminar, notei o que parecia ser um cartão preso na lateral do espelho. Eu o arranquei e olhei para ele. Era tamanho de cartão de visita padrão, apenas branco com texto preto. Mas aqui está o que dizia. De longe e de perto, buscamos significado com o passar dos segundos, desde o momento do desmame. Nosso destino está selado, enfrentaremos o espectro. Não precisamos de esperança, temos nossa fé. Não pararemos até virarmos pó. Tudo por Deus, em quem confiamos. Caralho, que bagulho medonho, eu pensei, e então virei. Em grandes letras em negrito, estava FOTLG. Não faço ideia do que isso deveria ser. No entanto, naquele momento, senti que algo simplesmente não estava certo. É aquela sensação assustadora que você tem quando algo parece estranho. Eu precisava contar a ele, quem quer que ele seja, sobre isso. Abri a porta e ele tinha sumido. Procurei um pouco no terminal, mas ele não estava em lugar nenhum. Cacete, não tem mais ninguém aqui. O lugar começou a tremer levemente. O trem estava chegando. Bem, eu com certeza não conseguiria entrar sozinho. Olhei em volta um pouco mais antes de ouvir passos descendo as escadas. Ótimo, pensei. Ele voltou. Então, percebi que não era ele. Eram várias pessoas descendo as escadas. Em vez de um rosto familiar, foi recebido por 4 do que presumi serem homens. Não consegui dizer porque seus rostos estavam cobertos com um saco de estopa com buracos para os olhos esculpidos, mais ou menos como aquele que o espantalho usa em Batman Begins. A única diferença era um símbolo que parecia ter sido pintado com spray onde a testa deveria estar. Era simples, um semicírculo vertical com setas angulares passando por ele. Pelo que eu me lembro, o resto do traje deles era normal, apenas roupas comuns de rua. Eu fiquei congelado, e então percebi que um deles tinha líquido pingando da luva, um líquido escuro. Os próximos momentos foram um arrepio. Eu me lembro do trem chegando e aqueles caras começando a correr na minha direção. Eu comecei a correr pro trem. Era muito estranho, só uma seção e um conjunto de portas. Acho que não vi o maquinista. Quando corri até ele, as portas se abriram automaticamente. Me lembro de procurar freneticamente para um botão de fechar a porta, mas não havia nenhum. Eu apenas olhei horrorizado enquanto aqueles malucos se aproximavam cada vez mais. Conforme eles se aproximaram a uns 10 metros, fechei meus olhos e apenas rezei pelo melhor. Eu os abri quando ouvi chutes e pancadas na porta. Ela não estava abrindo para eles. Eu observei seus olhos enlouquecidos me seguindo enquanto o trem começava a se mover. Eu estava seguro, mas, por enquanto,
Liguei o telefone novamente e dei uma olhada completa. Com certeza o arquivo de texto que ele mencionou estava lá. Acho que vou ler em breve, depois que terminar isso. Agora, não sei para onde eu tô indo e não sei o que me espera lá. Minha cabeça tá latejando. Tudo que eu sei é que eu deveria ter ficado no Google.